Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais uma leitura aí do nosso livro Pense e Enriqueça. E aí eu falei para vocês que a gente ia ler aqui o epílogo, né? Como derrotar os 6 fantasmas do medo. Eu achei muito interessante, eu acho interessantíssimo a gente falar sobre isso daqui, porque como eu falo para vocês, existem somente 2 sentimentos, 2 emoções no mundo, né, gente? Que é o amor e o medo. Então, ele aqui vai falar pra gente como a gente pode derrotar esse fantasma aí, que é o maior fantasma que nós temos, que pode aí nos impedir de crescer na nossa vida, de desenvolver toda uma vida próspera e abundante. E aí eu vou fazer aqui em várias partes, porque senão vai ficar muito longo. E isso daqui é bom vocês sempre estar ouvindo. E tem uns testes aqui também. Então eu achei muito interessante. Então eu vou fazer, são 6 fantasmas do medo aí, né? Então nós vamos começar hoje com o primeiro e depois na outra semana pra gente terminar aí, vou fazendo de 2 ou de 1, vai depender aqui do tamanho, tá bom? De cada um. Então vamos lá. Não vamos demorar muito aqui porque eu não quero que vocês desistam aí de encontrar o medo de vocês que tá atrapalhando a vida de vocês, tá bom? Epílogo. Como derrotar os 6 fantasmas do medo. Examine-se enquanto estiver ouvindo isto e descubra quantos fantasmas estão no seu caminho aí te atrapalhando, né, gente? Sem dúvida, a fraqueza mais comum de todos os seres humanos é o hábito de deixar a mente aberta a influências negativas dos outros. Então, feche, como diz Saint Germain, né? Feche a porta para as energias, para as palavras, para os pensamentos negativos de outras pessoas que colocam você para baixo, tá bom? Feche a porta, assim como eu fiz na minha vida. Eu fechei a porta a qualquer coisa que possa me tirar aqui da minha potência infinita, tá bom? Fechei totalmente a porta. Antes que você possa usar com sucesso qualquer parte de Pensa e Enriqueça, você precisa eliminar 3 inimigos da sua vida: a indecisão, a dúvida e o medo. O 6º sentido nunca vai funcionar enquanto essas 3 ou alguma dessas negativas ainda existirem em sua mente. Os membros dessa tríade infernal estão intimamente interligados. Quando um deles é encontrado, os outros 2 estão por perto. A indecisão é a semente do medo. A indecisão cristaliza a dúvida e ambas se misturam para se transformar em medo. Esse processo de mistura em geral é lento. Eles germinam e crescem sem que a sua presença seja notado. Então lembra que eu falei para vocês, né, que eu li aquele livro do Masaharu Taniguchi, Todos Podem Ter Sucesso, e fala muito da indecisão. E aqui também fala, né, gente? Olha para vocês verem como que tá tudo muito ligado e como é importante você decidir, tomar decisões rápidas, porque a indecisão, né, quando você não toma uma decisão, o que acontece? É pelo temor de estar fazendo algo errado ou pelo temor de não estar certo de que vai dar certo aquilo, ou pelo temor de que não vai dar certo. Então aí por isso que ele fala que andam juntos aí, né? A indecisão, a dúvida e o medo. Porque quando você não decide, você tá com medo de algo. E quando você tem dúvida, você também tem dúvida. Você não tem aquela fé inabalável, a fé de loucos aí, né? Uma fé louca, vamos dizer assim, né? Antes de podermos derrotar um inimigo, precisamos conhecer seu nome, seus hábitos e o lugar onde ele mora. Não se deixe enganar pelos hábitos desses inimigos sutis. Às vezes eles permanecem escondidos na mente subconsciente, onde são difíceis de localizar e mais difíceis ainda de erradicar. Existem 6 medos fundamentais e todo ser humano em algum momento padece de alguma combinação deles. A maioria tem sorte se não sofrer de todos os 6.
são eles: o medo da pobreza, centro das preocupações da maioria das pessoas, o medo da crítica, o medo da má saúde, o medo da perda do amor, o medo da velhice e o medo da morte. O Hélio Couto fala muito sobre isso, né? Crítica, pobreza, morte, né? Doença, morte, pobreza. O Hélio Couto fala muito sobre isso. A prevalência desses medos vai e vem como uma maldição para o mundo. Medos não passam de estados de espírito. O estado de espírito de uma pessoa está sujeito a ser controlado e direcionado. Quem que controla isso? Você, a partir da sua decisão de não deixar a sua porta aberta aos comentários negativos, né? Como que ele falou aqui no começo? As influências negativas do mundo externo, tá? É você que controla isso, pode ser controlado e direcionado. Um indivíduo não pode criar nada que não tenha primeiro concebido na forma de um impulso de pensamento. Junto com essa afirmação, vem outra mais importante ainda. Os impulsos de pensamento começam imediatamente a se traduzir no seu equivalente físico, quer esses pensamentos sejam voluntários ou involuntários. Impulsos de pensamento obtidos por puro acaso de fontes externas à mente da pessoa, pensamentos criados em outras mentes, podem determinar o destino financeiro, profissional ou social de alguém de modo tão seguro quanto os impulsos de pensamento que a pessoa cria pela própria intenção e vontade. O que ele quer dizer aí? Que os pensamentos das outras pessoas, né, as interferências aí externas podem influenciar o seu sucesso, quer você queira, quer não, através aí da sua porta aberta que você deixa entrar. É isso que ele está querendo dizer aqui, tá? Tem tanta força as interferências negativas externas quanto o seu próprio pensamento, tá? E isso é uma verdade, gente, porque realmente aconteceu comigo. Enquanto você não fecha a sua porta aí para as coisas que você vê fora, né? Para as críticas, para a comparação, você deixa isso entrar em você e você não consegue deslanchar na sua vida. Todos os seres humanos têm a capacidade de controle completo da própria mente. Com esse controle, obviamente, todos os indivíduos podem abrir sua mente aos impulsos de pensamentos vadios saídos das mentes alheias, ou então fechar as portas com firmeza e só deixar entrar impulsos da sua própria escolha. Foi o que eu acabei de falar, né? Você escolhe o que vai deixar entrar na sua mente. Então você pode escolher aí, como diz muito Saint Germain, né, gente? Isso aqui, muito Saint Germain, tá? Por isso que todos esses ensinamentos que eu trago aqui, tudo que tem aqui no canal é muito congruente e é muito alinhado com todos esses ensinamentos espirituais e metafísicos. A natureza dotou os seres humanos com um controle absoluto sobre uma só coisa, o pensamento. Isso aliado ao fato adicional de que tudo que os seres humanos criam começa na forma de um pensamento, de uma ideia, conduz até bem perto do princípio pelo qual é possível dominar o medo. Então você consegue dominar o medo a partir dos seus pensamentos, né? Então, pensando coisas boas, vendo coisas boas, porque daí você vai sair da dúvida e vai sair da indecisão. Quando você sai da indecisão e você sai da dúvida, você não sente medo, porque a indecisão e a dúvida é que cria o medo, é que cria o temor, entendeu? Se é verdade que todo pensamento tende a se revestir com seu equivalente físico, aí entre parênteses assim, enquanto a isso não paira qualquer dúvida, é verdade também que impulsos de pensamento de medo e pobreza não podem se traduzir em coragem e ganho financeiro. Então, não adianta você achar que o pensamento de medo vai levar você à coragem e ao sucesso, que não vai. É isso que ele quer dizer aqui. Vamos para o medo da pobreza, o primeiro medo aí que ele vai destrinchar aqui para nós. Não pode haver acordo entre pobreza e riqueza.
As estradas que conduzem à pobreza e à riqueza seguem em direções opostas. Se você quiser riqueza, precisa se recusar a aceitar qualquer circunstância que conduza à pobreza. A palavra riqueza é empregada aqui no sentido mais amplo e se refere a estados financeiros, espirituais, mentais e materiais. O ponto de partida do caminho que conduz à riqueza é o desejo que nós vimos lá no capítulo 1, né, gente? Agora, como preparar a sua mente para fazer o uso prático do desejo? Se você exigir riqueza, determine que tipo de riqueza e quanto dela será necessário para satisfazê-lo. Se você deixar de começar ou parar antes de chegar à riqueza, a culpa não será de ninguém, exceto sua. Olha a responsabilidade aí. A responsabilidade é sua. Nenhum álibi ou desculpa vai salvá-lo de aceitar essa responsabilidade. Se você agora deixar ou se recusar a exigir a riqueza da vida, será devido a uma coisa apenas, a única coisa que você pode de fato controlar: um estado de espírito. E um estado de espírito é algo que a pessoa adota. Ele não pode ser comprado, mas pode ser criado. O medo da pobreza é um estado de espírito, nada além disso, mas é o bastante para destruir as chances da pessoa de ter sucesso em qualquer empreitada. Verdade essa que se torna dolorosamente evidente durante qualquer período de dificuldade e incerteza econômicas. O medo da pobreza paralisa a faculdade da razão, destrói a da imaginação, mata a autossuficiência, mina o entusiasmo, desencoraja a iniciativa, conduz à incerteza de propósito, incentiva a procrastinação, elimina o entusiasmo e torna o autocontrole impossível. Ele tira o charme da pessoa, destrói a possibilidade de um pensamento correto, desvia a concentração do esforço, mata a persistência, reduz a força de vontade a nada, destrói a ambição, anuvia a memória e convida ao fracasso em todas as formas imagináveis. O medo mata o amor e assassina as emoções mais sutis do coração. Desencoraja a amizade, convida o desastre em uma centena de formas diferentes, conduz à insônia, ao desânimo e à infelicidade. E tudo isso apesar da verdade evidente de que vivemos num mundo onde há uma superabundância de tudo que o coração poderia desejar e que nada nos separa de nossos desejos, a não ser a falta de propósito preciso e dos planos que dele derivam. Olha só que coisa mais séria, olha só o que o medo da pobreza faz, gente. Se a gente for citar isso daqui, quantas pessoas que não vivem assim, procrastinando, né? Não tem ambição, né? Porque tem medo do fracasso, né? Tem medo de pensar no sucesso, com medo do fracasso antes de chegar, antes de fazer qualquer coisa, né? Olha só, tira o charme da pessoa, tira a beleza da pessoa, tira o carisma da pessoa, né? Tira a autossuficiência, destrói a imaginação. Olha quanta coisa que o medo faz com você. Por isso que eu falo para vocês, existem somente duas emoções, dois sentimentos: medo e amor. Para onde você vai? O amor destrói todo o medo que você pode sentir. Pode vir sentir pelo amor. O medo da pobreza é sem dúvida o mais destrutivo dos 6 medos fundamentais. O medo da pobreza nasceu da tendência hereditária do ser humano de despojar os outros economicamente. Olha só, então quando ele fala despojar, é tirar vantagem dos outros economicamente, né, gente? Os seres humanos são por natureza tão avarentos que todas as leis concebíveis foram aprovadas para protegê-los uns dos outros. Isso aqui é uma frase que a gente precisa refletir, né? Todas as leis
foram aprovadas para nos protegermos uns dos outros. Olha só que importante isso. Aqui ele conta da época, né, que ele escreveu o livro. Então, de todas as épocas do mundo sobre as quais sabemos alguma coisa, o momento que vivemos agora, naquela época, parece ser aquele mais caracterizado pela loucura do dinheiro. As pessoas são praticamente consideradas sem valor nenhum, a menos que tenham uma gorda conta bancária, pouco importando como conseguiram obtê-lo. São membros da realeza ou figurões. Parecem estar acima da lei, mandam na política, dominam os negócios e o mundo inteiro à sua volta se curva por respeito quando elas passam. Nada traz tanto sofrimento e humilhação quanto a pobreza. Só quem a vivenciou é capaz de entender seu verdadeiro significado. Então, realmente isso é muito sério, né? Porque quando você se vê em desvalia, né? Porque as pessoas colocam o dinheiro acima da alegria, acima de tudo. E o dinheiro, gente, ele é um elemento, um elemento colaborativo para a sua vida ser mais feliz, ser mais livre e você poder fazer o que você deseja, ir almoçar em restaurantes que você deseja, ir a um teatro, a um cinema, passear com seus filhos, ter a liberdade, ter um lazer. Eu acho que na minha família eu vivi muito isso. Eles colocavam o dinheiro, na minha família pelo menos, né? Não sei a de vocês aí, mas eles colocaram o dinheiro como uma coisa ruim, que só os desonestos, né, tinham dinheiro. Você não precisa, sem ambição. Então, olha, e ele acabou de falar que destrói a ambição, o medo da pobreza. Então é melhor ter um pouquinho ali do que você ter ambição e depois sofrer. Olha só que coisa importante isso, né? E aí ele fala aqui dos sintomas do medo. Então é como se fosse um teste, tá? Então você vai ser o seu juiz aí, você vai ser o seu advogado. Então eu quero que vocês prestem atenção nos sintomas aqui do medo e se você tem algum desses, tá? Coloque aí um xizinho, preste atenção aqui. Sintomas do medo da pobreza. Indiferença. Comumente expressada por falta de ambição, disposição para tolerar a pobreza, aceitação sem reclamar de qualquer compensação que a vida possa oferecer, preguiça mental e física, falta de iniciativa, imaginação, entusiasmo e autocontrole. Indecisão. Esses são os sintomas do medo. Indecisão. O hábito de permitir aos outros pensarem no seu lugar, ficar em cima do muro. Dúvida, expressada em geral por álibis e desculpas criadas para acobertar, explicar ou se isentar dos próprios fracassos, às vezes revelada na forma de inveja daqueles que têm sucesso ou críticas a eles. Preocupação. Em geral expressada ao apontar defeitos nos outros, por uma tendência a gastar mais do que se tem, pelo desleixo com a própria aparência, pelo semblante fechado e senho franzido, destempero no uso do álcool, às vezes no uso de narcóticos, nervosismo, falta de tranquilidade, constrangimento e falta de confiança em si. Excesso de cautela. O hábito de procurar o lado negativo em qualquer circunstância, de pensar e falar sobre um fracasso possível em vez de se concentrar nos meios para obter sucesso. Conhecer todos os caminhos para o desastre, mas nunca buscar projetos que evitem o fracasso. Esperar o momento certo para começar a pôr ideias e planos em ação, até a espera se transformar num hábito permanente. Recordar aqueles que fracassaram e esquecer os que tiveram sucesso. Ver o buraco da rosquinha, mas não prestar atenção na rosquinha em si. Pessimismo que conduz à indigestão, autointoxicação, mau hálito e indisposição. Procrastinação. O hábito de adiar para amanhã aquilo que poderia ter sido feito no ano passado,
Passar tempo demais criando álibis e pretextos para não ter feito o trabalho. Esse sintoma está intimamente relacionado com o excesso de cautela, dúvida e preocupação. Recuse em aceitar responsabilidade, quando esta pode ser evitada. Disposição para aceitar um meio termo, em vez de travar uma luta dura. Aceitar dificuldades em vez de canalizá-las e usá-las como plataformas para o avanço. Implorar a vida por centavos em vez de exigir prosperidade, opulência, riqueza, contentamento e felicidade. Planejar o que fazer se e quando for dominado pelo fracasso, em vez de queimar todas as pontes e tornar impossível o recuo. Fraqueza e, com frequência, total falta de autoconfiança, clareza de propósito, autocontrole, iniciativa, entusiasmo, ambição, prudência e capacidade sólida de raciocínio. Esperar a pobreza em vez de exigir a riqueza. Associação com aqueles que aceitam a pobreza em vez de buscar a companhia dos que exigem e recebem riqueza. Então, faça uma análise, escute mais vezes aqui esses sintomas do medo. Faça uma autoanálise do que você tem que está relacionado aqui. E aí, para ajudar vocês, então, por exemplo, aqui vamos ver aqui no excesso de cautela, né, gente? O hábito de procurar o lado negativo em qualquer circunstância. Cris, eu tenho muito isso daqui. Eu sempre estou procurando o lado negativo. Eu não vejo o lado bom das coisas. Como que você pode trocar isso aqui? Procurando, como eu falei para vocês, saturando a sua mente de experiências de pessoas que passaram por isso, que tiveram sucesso. Procure vídeos, procure histórias de pessoas que passaram, que fizeram o que você, né, que desejaram o que você está desejando aí e conseguiram, né? Sair das estatísticas aí do negativo e olhar as estatísticas positivas. É assim que a gente troca os sintomas do medo, da pobreza, pela riqueza, né? É assim que a gente começa a colocar, né? Aqui, quando você começa mudar os pensamentos, porque aqui, gente, do jeito que ele tá falando aqui, dá pra gente trocar por uma afirmativa. Peraí, aqui, indecisão, hábito de permitir aos outros pensarem no seu lugar. Então é quando você fica olhando o que os outros estão falando, se comparando. Como você para de comparar? Sendo você, sendo o seu eu sou. Eu sou um ser único. Ninguém vai fazer igual a mim. Como eu aqui, ninguém vai falar igual a mim. Ninguém vai ter o meu jeito. E cada um vai se conectar com você do jeito que você é. Do jeito do seu ser. Entende? Existem, gente, para cada pessoa, para cada, vamos dizer assim, para cada ensinamento existe um público. Para cada produto existe um público. Para cada desejo que você queira aí na sua vida, existe uma oportunidade. Existe um alinhamento que só está esperando você decidir. Então é assim que a gente muda os sintomas da pobreza. Internalizando mais a riqueza, pensando mais na riqueza, vendo vídeos, saturando a sua mente com autossugestão e afirmações positivas de sucesso, de amor, entende? É assim que a gente satura a nossa mente, tá? E sai aí do medo, da indecisão, da preocupação, da cautela, da procrastinação, tá bom? Gente, este foi o capítulo não, né? O epílogo aí, como derrotar o medo aqui, né? Nós vamos fazer separado, senão vai ficar muito longo o vídeo. E eu quero que vocês escutem mais vezes esse vídeo aqui e faça aí a sua autoanálise do medo da pobreza, né? O que você tá aí, quais são os sintomas de todos que eu falei aqui,
quais os sintomas que você tem e como você muda isso? Preenchendo a sua mente com outros pensamentos, escolhendo, decidindo outros pensamentos no lugar aí desses sintomas, tá bom, potências infinitas? Então, esse foi o medo da pobreza que nós estamos estudando aqui, como derrotá-los, né? O fantasma do medo. Então, esse foi o medo da pobreza, mais uma vez aqui do livro Pense em Riqueza, do Epílogo, tá bom? Eu acho muito importante isso, porque a gente precisa realmente derrotar o medo aí, tá? Então, o link desse livro eu vou deixar aqui embaixo na descrição, para caso vocês queiram adquirir e ter aí na sua casa como uma bíblia, né? Como o Bob Proctor fala. Esse foi o livro que ele estudou aí, a base de estudos dele começou com este livro, Pense e Enriqueça. Ele estudou o livro, essa filosofia, na verdade, durante 60 anos. Então, vou deixar aqui o link deste livro, né, para vocês acessarem, e também vou deixar o link aqui na descrição daquela coletânea de Neville, O Despertar da Consciência, que com aquele livro, mais esse daqui, ninguém segura vocês. Todos esses grandes gurus aí, eu tô falando por conhecimento de causa. Eu fiz a maioria desses cursos dos grandes aí que estão aí, tá? Na internet, eu fiz o curso deles e eu sei que a base deles foram Napoleon Hill, Neville Goddard, Joseph Murphy. Não tem como sair dessa linha. Hoje já tem estudos aí realmente provando o poder mental, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês, escutem mais vezes e veja qual é o sintoma que você está manifestando aí na sua vida. Reconheça, lembra do preceito que nós lemos aqui outro dia? Reconheça o sintoma e corte o hábito, mudando os seus pensamentos, mudando o seu hábito aí, tá bom? Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você pode mudar a sua vida e ter uma vida aí de abundância e de riqueza, mudando os seus pensamentos, mudando o seu hábito de pobreza para a riqueza. Até a próxima quarta-feira, que nós vamos estudar aí o medo da crítica, com mais um eliminando aí o fantasma do medo, o medo da crítica. Até a próxima quarta-feira, meio-dia, aqui com vocês. Até lá!